Shalom, meu povo, a paz esteja com cada um de vocês, que nessa tarde abençoada por Deus, eu quero trazer a mensagem da cruz para o meu coração e para o teu coração. Em Salmo 75, versículo 7 diz: é Deus quem julga, é Ele quem declara que uns são culpados e que outros são inocentes. Então, meus amigos, Deus está nos dizendo que muitas vezes as coisas nos acontecem, não é porque uma pessoa é boazinha ou porque ela é ruim, que as coisas não vêm acontecer. Mas, de qualquer forma, as coisas acontecem quando tem que acontecer, porque Deus, Ele sabe de tudo. Então, hoje, nós temos que estar preparados para o dia final, para o juízo final de Deus, porque a terra também tem prazo de validade. E Deus declara que a nossa fé é que vai nos conduzir para a salvação ou para a condenação. Então, a palavra de Deus hoje, ela nos diz que tantos os bons como os ruins têm que passar por certas coisas nessa terra. Muitos me perguntam por que um assassino é absolvido e um mentiroso é punido. Meus queridos, a palavra de Deus já diz em Salmo 75 que as coisas acontecem de acordo com as nossas atitudes. Porque não é o que entra pela nossa boca que nos faz mal, mas sim aquilo que sai do nosso coração. Na minha opinião bíblica, o assassino matou por legítima defesa ou sem perceber que matou, depois se arrependeu. Aí, Deus acabou absolvendo se ele pediu perdão. Porque quando nós pecamos, se nós arrependermos, Deus imediatamente nos perdoa, meus amados. Então, não adianta a gente querer passar na frente dele. E quanto ao mentiroso, eu creio que o mentiroso foi punido, porque pelas muitas mentiras, falta de amor ao próximo, muita maldade no coração, mente que maquina o mal. Por isso, essa pessoa que é mentirosa, ela é punida por Deus. E enquanto o assassino que matou foi absolvido, não é que estou defendendo nenhum e nem outro. Vemos que Deus puniu muitos profetas naquela época. Então, se hoje nós somos punidos por alguma coisa, é pelas nossas atitudes, é pelos nossos atos. Digo que Davi naquela época adulterou, mandou matar a esposa do seu profissional, e ele foi punido, mas foi absolvido, porque Jesus, ele puniu as atitudes de Davi, tanto que ele pagou muitas coisas, mas ele foi absolvido. Deus perdoou ele, porque ele clamava dia e noite ao Senhor Jesus. Então, meus queridos, eu digo que às vezes a gente é punido pela nossa ingratidão, pelos nossos pecados. Quando Davi adulterou, ele planejou e adulterou contra Deus, o nosso Senhor Jesus, querendo a mulher do próximo. Quantas vezes que nós queremos aquilo que não é nosso, e Deus nos perdoa.
Davi era um homem segundo o coração de Deus. Agiu pela carne, como se fosse um adolescente ou um menino mimado. Mas Deus absolveu Davi. É muito lógico que Davi era uma pessoa escolhida desde a sua mocidade, tanto que ele foi ungido entre os irmãos. Quanto Ananias e Safira foram um casal que já planejavam fazer o que fez, por isso foi punido pela mentira. Mentiram sobre uma oferta. Quando a gente faz um voto a Deus, nós temos que cumprir. Eles prometeram uma oferta que eles não cumpriram, eles mentiram. Por isso caíram mortos no chão. Foram punidos pela oferta prometida, mas cometeu o ato de esconder de Deus sua oferta. O Lúcifer também, além de ser um mentiroso, ainda carregou a terça parte dos anjos do céu e foi punido também por Deus e lançado na terra, onde que ele atormenta dia e noite a cada um de nós. Então, meus queridos, hoje nós estamos falando de absolvição e punição. Jacó, ele enganou seu próprio irmão sobre a sua primogenitura e foi absolvido por Deus. Por quê? Porque ele era o filho da promessa, não Esaú. Porque quando Deus já escolheu você desde o ventre da sua mãe, você já é escolhido. Não adianta você correr nem para a direita nem para a esquerda. Você já é escolhido de Deus. Você pode fazer o que você quiser, mas quando você é escolhido, você não tem como correr. Os filhos de Davi foram punidos e mortos por roubar seu pai o trono, tentar roubar o trono do seu pai. Por isso também eles foram punidos e mortos, porque além do seu pai ainda estar vivo, eles queriam o trono de Davi. É caso muito sério, é a mesma coisa de eu querer aquilo que não é meu, que não me pertence. Uzá foi o dito que não podia tocar na arca, porque era um lugar sagrado. Mas ele, pela desobediência e teimosia e mentiras, ele também foi punido. Caiu morto no chão. Teimou, mas foi condenado. Manassés matou os profetas que variavam, que eram várias pessoas, vários profetas de Deus, ele mandou matar. E ergueu vários altares de Deus Baal, Deus pagãos, cometeu abominações, Deus também perdoou Manassés. Tá vendo a lógica? Ele, na verdade, ele matou profetas, ele fez trono para deuses estranhos, mas o coração de Manassés era bom. Que muitas vezes ele foi provado, que ia vir uma praga, ia vir outra praga, ia vir outra praga, mas no fim ele cedeu aquilo que Deus tinha pedido e ele foi perdoado. Então, tipo assim, que você está condenado, achando que não tem mais jeito para sua vida, pode ter certeza, se você arrependeu de coração, de corpo e alma, Deus te perdoa, meu irmão. Agora, se você continuar no pecado, falando, Deus perdoa, mas não quer sair dele, você é condenado. Saul, um rei lunático, consultou feiticeiros. Era uma pessoa que tinha Deus, foi ungido por Deus, foi chamado por Deus, mas foi procurar idolatria de deuses que não faz milagre, mas foi condenado por Deus
depois morreu ele e também seus filhos. É muito triste, né, saber que a pessoa conhece a verdade e sai dela para adorar deuses que não faz milagre. Você que está aí, eu te pergunto, qual Deus que você está adorando? Qual a mentira que você está contando? Qual é a tua condenação? Ou qual é a sua absolvição? Deus está te perguntando isso hoje. Quer ser justo ou injusto? Mas os planos de Deus, só Ele conhece. E nós não temos como saber os planos que Ele está pensando sobre nós. As coisas divinas, não tem como nós tentar saber o que Deus está planejando para nós hoje. Deus não tem planos favoritos, nem filhos favoritos com nenhum de seus filhos. Simplesmente Ele faz o que é justo nos seres humanos. Vemos a aparência, mas Deus vê nosso coração. Eu vejo a tua aparência. Outras pessoas veem a sua aparência, mas Deus vê o seu coração. Se ele é bom ou se ele é ruim. Deus busca verdadeiros adoradores. Ele perdoa os que buscam a verdade. E o real perdão do livro de Naum 1:3 diz que ele é fiel e justo. Se Deus é fiel e justo, meu irmão, por que nós vamos ficar teimando com Deus? Por que nós vamos ficar gritando com Deus? Por que nós vamos ficar pensando que Deus só pensa em um e outro não? Se todos nós somos filhos dele. Foi Ele que nos criou. Foi Ele que fez tudo para nós usufruirmos aqui. Em João 1:9 também diz que temos que buscar verdadeiros adoradores. Purificação. A justiça com as próprias mãos, às vezes a gente busca. Enquanto Davi demorou a cair em si, pela misericórdia de Deus, ele teve ainda a absolvição, teve a salvação da sua alma. E hoje ele dorme, esperando o dia final. Ananias e Safira preferiam ficar insistindo na mentira. Então, se você hoje continua mentindo, você continua roubando, você continua fazendo o mal às pessoas, não pensa você que você vai ter salvação. Você só terá salvação se você se arrepender de corpo e alma, pedir a Deus para te perdoar, para fazer seu coração ser bom. Porque quando você anda com pessoas boas, você se torna bom. Mas quando você procura falsos atalhos, falsos caminhos, você só procura vida fácil, você vai pela perdição e perde a sua salvação e é punido. Enquanto Manassés humilhava diante do Senhor, Saul buscava Deus falsos para te ajudar. Olha para vocês verem, um profeta que foi ungido por Deus, procurando feiticeiros para ajudar. Enquanto Manassés era apenas um ateu, mas ele acreditava no nosso Deus. Ele acreditava que o Deus vivo era um Deus tremendo, o Deus de Moisés, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o nosso Deus. Então, as diferenças são essas. Enquanto um mata e arrependem, alegra o coração de Deus. Assim também como Barrabás, ele foi trocado para Jesus ficar na cruz e morto, e ele salvo. Mas ali
tinha que se cumprir essa palavra. Barrabás ser absolvido da prisão e Jesus condenado para nos salvar. Porque se não fosse a misericórdia de Deus ter passado tanta coisa na vida para nos ser salvo hoje, ser liberto, ter a bondade de Deus sobre nós, hoje nós não estaríamos aqui. Ou não sei o que seria de nós, talvez seríamos pó, como assim nós viemos. Então, o perdão é mais ou menos assim. Se você pede perdão, você é perdoado. Mas se você anda na mentira, todo dia que te procura você está mentindo, você é punido, meu irmão. Não pensa que você vai ser absolvido, que você não vai, não. Porque a mentira, o pai dela, você sabe quem é? O pai da mentira. Ele veio para matar, roubar e destruir as nossas almas. Ele veio para roubar sua fé, roubar seu azeite, roubar sua unção. Então creia que Deus, ele veio para muitos, mas muitos ainda estão em cima do muro. Saia do muro, saia de cima desse muro, porque se você estiver em cima do muro quando Jesus voltar, você vai ficar para trás. Você vai ficar aqui, esperando que o inimigo o traga. Mas existe algo que só Deus pode avaliar no dia final. E para nós seres humanos, é algo misterioso. 1 Crônica 28:9 relata que só Ele conhece as intenções dos nossos corações. Quer dizer que nem nós mesmos conhecemos nossos corações, a não ser Deus. Porque Ele nos conhece, Ele nos fez, Ele sabe quem é a gente. Ele sabe o que nós vamos ser daqui a pouco, daqui a um minuto, a gente pode mudar a nossa personalidade. Assim como uma pessoa tem dupla personalidade. Então nós somos uma pessoa que só Deus sabe o que vai acontecer conosco. Enquanto uns se arrependem dos homicídios, que muitos querem arrepender, fala que quer morrer, quer se matar, outros estão no leito de dor pedindo: Deus, me cura, me salva, me liberta, me tira desse leito de dor. Outros insistem nas mentiras e desobediência. Deus não pode perdoar aqueles que no oculto já rejeitou a vontade de Deus. O pecado contra o Espírito Santo é o maior que existe na face da terra. A rejeição por Deus, ser rejeitado, Jesus se sente triste quando a pessoa rejeita Ele. Porque foi Ele que te criou, Ele te pôs no mundo. Enfim, o céu não é de quem menos pelejou. O céu é de quem mais se arrependeu. O céu não é para aqueles que pecou, mas é para aqueles que tomaram atitude de arrependimento. Essa reflexão é muito linda, maravilhosa. Então, se você hoje quer se arrepender dos seus pecados, faça um concerto com Deus hoje, porque amanhã pode ser tarde. Nós estamos vendo aí tanta coisa acontecendo no mundo. Que Deus tem misericórdia do nosso país, da nossa nação. Que Deus tem misericórdia do país. Que Deus abençoe o nosso país. Deus está mostrando tanta coisa que está acontecendo. A Venezuela ontem, anteontem. Quantas pessoas ali se foram? Será que eles estavam preparados, meus irmãos? Eu digo para você que não estava, porque a gente nunca está preparado. Porque a gente não sabe a hora de ir embora. Então, se você hoje ainda está respirando, faça um arrependimento com Deus.
Busque Ele em espírito e em verdade. Entrega sua vida a Ele, confia nele e o mais Ele fará por mim e por você. Não deixe que o inimigo roube a sua saúde, a sua fé. Não deixe que ele rouba a sua saúde, que rouba a sua paciência, que rouba a sua personalidade e honestidade. Não creia em deuses de madeira, Deus falsos, Deus que não faz milagre, Deus que tem boca, mas não fala, deuses que tem nariz, mas não cheira, não ouve, não responde. Atente-se para o Deus vivo, o Deus de Israel, nosso Deus, o Deus que morreu na cruz por mim e por você. Ele sim merece toda a honra e toda a glória. Então busque em espírito e em verdade, porque mais perto nós queremos estar daquele que nos enviou. Amém, meus queridos? Porque Jesus, ele está voltando. Tudo indica seus sinais. Tudo indica que ele está vindo. Tudo indica que ele virá para buscar os seus escolhidos. Então não fique para trás. Não fique em cima do muro. Entrega teus caminhos a ele, confia nele e o mais ele fará. Seja verdadeiro, não mentirosos. Seja justo. Seja justo até contigo mesmo. Porque se você não for justo com você mesmo, você não vai ser com ninguém. Porque ele é a nossa paciência. Ele nos dá fôlego de vida todos os momentos. Ele quer que a gente arrependa dos nossos pecados. E é isso que eu desejo para vocês também. Amém? Que o Espírito Santo de Deus entre na sua casa, entra na sua família, entra na sua estrutura, entra no fôlego de vida de vocês e dê mais dias de vida para que vocês arrependam e que nós arrependamos dos nossos pecados. Amém, irmão? Seja feliz hoje e sempre, porque Cristo veio, Ele cura, Ele salva, Ele liberta, Ele continua sendo o mesmo de antes, o mesmo de 2000 anos atrás. Ele continua sendo Deus verdadeiro, Deus maravilhoso. Que as bênçãos do Pai, as bênçãos do Filho, as bênçãos do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de você hoje e sempre. Amém. Amém, igreja? Que Deus vos abençoe. Até, fique com Deus. Tchau, tchau. Beijos.